talk about Halloween, and maybe you have listened something about Halloween this week. Talvez vocês já tenham ouvido essa semana, tem algumas propagandas, tem gente falando do Halloween. E vamos entender um pouquinho o que é essa história do Halloween, bem rapidinho, e depois vamos aproveitar para aprender um pouquinho de vocabulário relacionado com o Halloween. Porque o Halloween tem algum vocabulário que é bem específico, né? E é interessante a gente aproveitar essa época para conhecer um pouco desse vocabulário também. Então, a gente vai falar primeiro da história bem rapidinho, porque se a gente for muito a fundo, é também uma história um tanto complexa. Então, no Brasil a gente chama de Dia das Bruxas, né? Muitas vezes, o Dia das Bruxas, né? Ou Halloween. Mas a palavra Halloween não quer dizer Dia das Bruxas, tá? Então, é uma festa comemorada com temas sombrios no dia 31 de outubro. Então, tá, se Halloween não significa Dia das Bruxas, o que é que a palavra Halloween significa, então? A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows Eve. Então, All Hallows Eve, e aí fica Halloween, ok? Vai mudando por aí. O que quer dizer All Hallows Eve? A palavra Eve é véspera. All Hallows são os santos. Então, dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Então, o dia anterior ao dia de todos os santos, né, é o Halloween, né, a véspera do dia de todos os santos. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa em Halloween, normalmente as pessoas têm uma conexão com uma ideia de uma festa em honra, por exemplo, aos espíritos do mal. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Né? Quando a gente vai buscar agora a origem desse All Hallows Eve, a gente vai entender que não tem nada a ver com isso, a ideia original do Halloween. Tá? Então, a origem da festa do Halloween, ela vem de mais de 3.000 anos. Tá? Então, é uma festa, uma comemoração muito antiga. Então, a gente tem muita coisa que se perde no meio dessa trajetória toda dessa comemoração. Ela surgiu com os celtas, né? Os celtas eram um povo que morava, eles viviam ali na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, nessa região, né, de Inglaterra, Escócia, Reino Unido, ali em cima. E esses celtas, estamos falando de 3.000 anos ou mais atrás, eles eram politeístas, ou seja, na época não se falava nem em Jesus Cristo, os povos dessa época tinham, na sua maioria, deuses diferentes, né? Cada povo tinha ali uma ideia diferente de Deus, ou como os celtas tinham vários deuses. Então, eles tinham deuses relacionados com animais, forças da natureza, enfim. Nessa época, agora, o que está acontecendo ali nessa região? Eles estão saindo do outono, né? Estão entrando agora para o inverno, tá? Então, nós temos que entender esse povo. Nessa região, é muito escuro durante o inverno, porque eles têm menos incidência de sol no inverno, então é uma época muito escura, é uma época com muita neve, e em consequência disso também, é uma época que não se produz muita coisa, né? E nesses dias, agora, eles têm
o festival, na época, eles tinham, né, o festival de Samhain, que tinha a duração de 3 dias, né, com início no dia 31 de outubro. E eles comemoravam o quê? O fim do verão, né, a passagem do ano celta, então, para eles, essa era a mudança de ano, estão mudando de ano, né? Que então, o ano teria o início no que para nós hoje é o dia 1º de novembro. E essa era uma época muito difícil para eles, né? Então, Samhain também tinha um significado místico, uma vez que os celtas acreditavam que durante esse festival, que acontecia anualmente no dia 1º de novembro, as barreiras que separavam o mundo dos mortos do mundo dos vivos deixavam de existir. Então, vamos voltar lá. A gente está falando de 3.000 anos atrás, as pessoas não tinham muito conhecimento, né, sobre muita coisa que a gente tem hoje. E esses dias agora é um dia em que nós vamos ter, assim, muita escuridão. Então, eles imaginavam que nesse dia, o que separava os mortos dos vivos, essa portal, barreira mística, o que quer que fosse, ela se abria. E aí, os mortos poderiam voltar para o mundo, e aí eles poderiam, quando eles voltavam para o mundo dos vivos, o que eles precisavam? Eles não imaginavam que voltasse um zumbi, por exemplo, uma pessoa, voltava a alma dela. E essa alma precisava de um corpo. E aí o que ela vai fazer? Essa alma vai procurar um corpo, né, para se apossar desse corpo. Então, as pessoas precisavam espantar essas almas para proteger o seu corpo, né? Porque senão uma alma dessas poderia vir e entrar no seu corpo e aí você, né, perdia a sua morada. Então, eles faziam o quê? Faziam fogueiras, né? Porque a fogueira poderia espantar essas almas, né? E eles também usavam máscaras, né? Máscaras assustadoras para espantar essas almas. É como se as pessoas estivessem enganando elas, né? Então, quer dizer, se eu colocar uma máscara muito feia, essa alma que está voltando e tentando procurar um corpo, ela vai me confundir com outra alma, por exemplo, e eu com isso estou me protegendo. Então, as fogueiras eram por causa da luz, né? Precisava iluminar, porque era muito escuro, e as máscaras eles usavam como forma de proteção contra essas almas que estariam vindo né? Fariam a passagem de volta da vida, né? Do lado dos mortos para o lado dos vivos. Então, acreditava-se que nesse dia os mortos levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos, né? Então, lembrar que nessa época a gente não tinha vampiro, a gente não tinha bruxa, a gente não tinha nada disso, porque isso não existia nessa época, né? Os vampiros, os zumbis, essas figuras todas, elas aparecem agora, bem recentemente, na história do Halloween. Mas na história do início, o que eles tinham na época era isso, eram as almas, né, que iriam vir, e para se proteger, eles faziam máscaras, né, estranhas, feias, né, para espantar os maus espíritos. Então, isso que é interessante a gente pensar, porque às vezes as pessoas dizem, mas o Halloween é uma festa de cultura ao demônio. Não é isso. É uma festa de proteção contra os demônios. As pessoas estão se protegendo deles. Se protegendo como? Né? Usando uma máscara, se fazendo passar por eles, pelos espíritos, para se proteger.
e não nenhuma cultura em relação a isso. Mas aí a gente vem bem para frente depois disso, e aí entra a Igreja Católica nessa história. E aí começam a aparecer as histórias das bruxas. Quem eram as bruxas na época da Igreja Católica? As curandeiras, né? E a gente sabe que as curandeiras foram alvo da Igreja Católica por muito tempo, né? A caça às bruxas, né? E nessa época é que começou então essa história do Dia das Bruxas, né? Então a Igreja começou a condenar o evento porque era um evento que não era católico, né? E aí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante essa época, né, os curandeiros, que eram considerados bruxos, se posicionavam contra os dogmas da igreja. E por isso, né, eles eram queimados em fogueiras. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, então a Igreja Católica queria eliminar essa festa. Tem várias festas celtas que quando a igreja entrou nessa região, né, quando Roma tomou essa parte dessa região, eles começaram a modificar essas festas, né, mudar, né, a história para tentar fazer com que as pessoas deixassem de comemorar ou de celebrar aquelas festas e passassem então a celebrar as festas da Igreja Católica. Então, assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, que antes acontecia em 13 de maio. Nos Estados Unidos, essa tradição do Halloween, ela é muito forte. Outros países comemoram também, mas não com a mesma intensidade, né, que os Estados Unidos, né? Então, a tradição do Halloween é muito forte, foi trazida pelos imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem de porta em porta dizendo a tradicional frase: doce ou travessura, em inglês trick or treat. Trick é uma travessura, um truque. Treat é uma guloseima, um doce, tá? Então, o Halloween, ele é celebrado muito mais nas escolas, onde os professores vão contar histórias sobre o Halloween, as crianças vão fantasiadas nesse dia, de qualquer coisa. Isso é um outro mito que a gente tem. Você tem que se fantasiar de bruxa, de vampiro, de... Não! Você pode se fantasiar de um buquê de flores. Você pode se fantasiar de anjo. Você pode se fantasiar do que você quiser. Você vai fantasiado. Tá? A ideia, lembra, original da fantasia é você enganar esses espíritos que querem tomar o seu corpo e tal. Você quer enganá-los, você não está fazendo nenhuma apologia a eles. Tá? E outra tradição é no bairro, nos vizinhos, né? As crianças vão de porta em porta e falam, né? Trick or treat é uma ameaça, tipo assim, ou me dá um doce ou eu vou fazer uma travessura, tá? Isso também tem uma modificação, né, da história, a gente já vai falar sobre isso. Então, a brincadeira consiste em pedir doces ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas, qualquer coisa feia que espante os maus espíritos da sua casa. Você está protegendo a sua casa para que maus espíritos não entrem. Porque se está muito feio, tem muito vampiro, tem muita coisa, os maus espíritos não vão entrar ali. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com o rosto e com vela dentro. Da onde vem essa história? O que são essas abóboras com vela dentro? Então, atualmente a comemoração possui um grande valor comercial,
e a data é um feriado nos Estados Unidos. Então, além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo como forte tradição Canadá e Reino Unido. Acho que a gente vai falar das abóboras aqui. Aqui fala das abóboras. O que são essas abóboras? Então, primeiro, o pedido de doces. Da onde que vem a história do pedido de doces? Realizado pelas crianças, está relacionado com a antiga tradição celta. Que tradição era essa? Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhe ofereciam comida. Então, as mulheres celtas traziam um bolo chamado bolo da alma. Então, lembra que eles tinham vários deuses, eles achavam que, de repente, oferecendo comida a esses espíritos, apaziguavam, né? E eles iriam embora, tá? Com o tempo, a Igreja Católica também fez uma modificação. Então, o que as pessoas faziam? Elas iam de porta em porta e elas pediam doces, ou comida, no caso. As pessoas davam comida a esse grupo de pessoas que iria passar esse período rezando. Então, rezando para as pessoas que ajudaram ou, né, deram essas ajuda, né, de comida, no caso. Então, ela foi mudando com o tempo. Então, lá no começo, a comida era em relação das pessoas iriam ofertar em algum lugar a comida, bolo, no caso, para apaziguar os espíritos. Depois disso, na época já da Igreja Católica, um grupo de pessoas que iria rezar para apaziguar esses espíritos todos, né? E com isso as pessoas passavam, né? De casa em casa, as pessoas davam doces, que eram que as pessoas, doces, comidas no geral, não só doce, né? E então elas iriam rezar e consumir esses doces. E aí, mais tarde, né? As crianças que passam a fazer isso. A vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda, que está relacionado à figura do Jack O'Lantern, que é o Jack da lanterna. A história é mais ou menos assim, era um cara que bebia muito, que vivia fazendo falcatrua, e ele conseguiu enganar o diabo. Ele morreu, foi para o inferno, né? E ele trapaceava tanto que ele deu um nó ali no diabo e conseguiu fugir. Só que para fugir do inferno, estava muito escuro, e ele precisou fazer o quê? Para se encontrar, ele fez uma lanterna, que inicialmente era feita de nabo. São, na Irlanda, nessa região, eles têm os nabos muito grandes, né? Então, ele usou um nabo e dentro do nabo ele colocou um carvão ali para iluminar e ele fez essa lanterna. Do nabo para abóbora, é questão de fazer com aquilo que a gente tem. Na Irlanda, eles tinham um nabo. Nos Estados Unidos, nessa época, que é o final do outono, início de inverno, eles têm uma produção de abóbora muito grande, então vamos usar a abóbora ao invés de usar o nabo. Né? Questão de aproveitar o que a gente tem. Então, aqui fala, né, tendo em conta a abundância de abóboras dessa época, nos Estados Unidos, elas tomam conta da decoração. Então, os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, em função do Jack-o'-lantern. E aí, fantasias de múmia, caveira, fantasma, zumbi, morcegos, gatos, etc., elas são dos últimos 100 anos, quando se começou a contar muita história, e aí começaram a aparecer, inclusive, em filmes, isso já agora nos últimos 60, 80 anos, que começaram a vir essas histórias de vampiros, histórias de bruxas, histórias... E aí vai se agregando essas figuras para a festa do Halloween, mas elas não têm nenhuma conexão, né, com a origem da festa. São coisas que as pessoas foram incrementando, né? Colocando, né, na festa. Lembrar sempre disso. A ideia principal
da festa e da primeira comemoração, ela foi justamente essa questão de espantar os maus espíritos, não de apologia a eles. Quem mudou essa história toda foi, inclusive, os filmes de Hollywood. Quando começaram a sair os filmes, que aí começou a ter toda essa coisa de maldade, de repente, né? No dia do Halloween, né? De muitos cultos, de muitas coisas que foram histórias criadas no cinema, né? E que a gente acabou assistindo o filme em relação a elas, né? E a cada ano, novas figuras sempre relacionadas às histórias, aos filmes que vão surgindo, né? Essas figuras vão aparecendo no Halloween. Por exemplo, é a figura daquela máscara do pânico. Ela só passou a aparecer no Halloween a partir do momento que teve o filme, e aí as pessoas pensam, bom, eu preciso de uma coisa para assustar os maus espíritos, né? Por que não uma máscara do pânico? Mas, se a gente for fazer uma pesquisa sobre as fantasias que os americanos usam nas festas de Halloween, vocês vão observar que elas não são malvadas e não são feias. Algumas são, mas não tanto, né? Então, a gente vai ter criança com fantasia de joaninha, criança com fantasia de sanduíche. Quer dizer, se vai fantasiar do que você quiser. Então, é uma festa muito mais tranquila do que aquilo que a gente imagina do Halloween. As cores principais são o preto, o roxo e o laranja. Então, no Brasil, ela não tem tradição no Brasil, né? As festas, a gente ouve falar agora, alguma coisa, no caso, o comércio usa isso para ter um motivo para falar de alguma coisa, né? Mas a comemoração veio justamente a partir dos cursos de idiomas, porque quando a gente estuda um idioma, a gente também estuda cultura. E a festa do Halloween é uma festa muito tradicional nos Estados Unidos. Está presente em muito filme que a gente vê, está presente, então é interessante a gente entender o que é e acabar não fazendo confusão que muita gente faz por aí, porque não sabe o que é a história do Halloween, na verdade. Então, a maioria das escolas comenta sobre isso, e aí saem mais festas, mas não é uma festa tradicional no Brasil, né? Algumas pessoas fazem algumas festas e tá tudo bem, não é um problema isso também, tá? O que aconteceu? Igual a Igreja Católica, né? No Brasil, você, mas a gente está comemorando uma coisa que não é brasileira, a gente tem que comemorar uma coisa que é brasileira. Eu concordo, mas né, nesse ponto de vista que a gente tem de estudo de língua inglesa, e então, nos cursos de inglês, com essa ideia, a gente fazer uma comemoração, é uma coisa. É a mesma coisa que, de repente, a gente não vai mais ter Oktoberfest aqui em Santa Catarina, porque, na verdade, Oktoberfest não é uma coisa brasileira. Então, não pode ter. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas, de qualquer maneira, então, vamos comemorar, vamos celebrar alguma coisa que seja da nossa cultura, o dia do Saci. Então, agora, dia 31 de outubro, é o dia do Saci. E por que não vestir uma fantasia de Saci, né? De mula sem cabeça, todas essas figuras que a gente tem do folclore curupira, né? A gente pode usar todas essas figuras também numa festa de Halloween. Vai ter o mesmo efeito. A gente vai espantar os espíritos maus. A gente vai ver uma vez, eu falo, vocês repetem, e depois a gente joga. Ok? So, monster. Holiday. Pumpkin. Curve. Curve é fazer o que a gente vai fazer, vou esculpir, né? Curve.
as carinhas na abóbora. Candle, a vela que a gente vai pôr dentro da pumpkin para transformar a pumpkin numa jack-o'-lantern. Então, pumpkin é o vegetal, né? A abóbora. Quando a gente faz a carinha e coloca uma vela dentro, ela passa a ser a lanterna do jack-o'-lantern. Costumes são as fantasias. E aqui, por exemplo, a gente tem fantasia de super-herói. Não gosta, quer ir para o Halloween e não gosta de coisas vampiros, vai de super-herói. Mulher Maravilha, Iron Man, Batman, tá tudo bem. Spider web, teia de aranha. Cemetery, cemetery. Candy, candy. Devil, devil. Inclusive, é interessante a gente falar sobre o devil, o diabo, ele só aparece na festa de Halloween depois que entra a Igreja Católica, porque antes não tinha devil, tinha espírito mal, né? Mas não tinha. Então, a gente vê que as figuras, elas foram aparecendo na história do Halloween de acordo com o tempo e como foi se desenvolvendo esse cenário histórico. Robot. Robot. Robô é uma das principais, tá? Entre as top 5 fantasias de Halloween. Zombie. Zombie. Clown. Clown. Pirate. Pirate. Halloween. Halloween. Alien. Alien. Todas essas palavras, elas entram na história pelas fantasias. As pessoas se fantasiam de zombie, alien e clown, e tudo isso ela vai entrando na história a partir de algum acontecimento. Então, quando as pessoas começaram a falar sobre alienígenas, é aí que entram os aliens nas fantasias de Halloween. Superhero, ghost, ghost, scarecrow, scarecrow. Isso tudo vem dos filmes de horror, de terror de Hollywood. Witch, witch, Dracula, Dracula, caramel apples, caramel apples. Esse é um dos doces principais do Halloween, tradicional do Halloween. Spider, spider, broom, broom, poison, poison, Tom, B depois de M não pronuncia. Então, a gente vai pronunciar só até o M, ó. Tom, Tom. Witch hat, witch hat. Frog, frog. Haunted house,
haunted house, vampire, vampire, skeleton, skeleton, mummy, mummy, parece com mamãe, né? Frankenstein, Frankenstein, werewolf, werewolf, full moon, full moon, black cat, pobrezinha dos black cat, né? Black cat, trick, trick, treat, treat, trick or treat, trick or treat, bat, bat, haunted, haunted, horrifying, assustador pode ser também, horrifying, dark, dark, scary movie, scary movie, terrifying, terrifying, spooky house, spooky house, cauldron, cauldron, fearful, fear é medo, então fearful, medroso, cheio de medo, fearful, moonlight, moon, lua, light, luz, moonlight, luz da lua, orange, orange, purple, purple, black, black, old, party. Olha que a gente tem uma foto que dá para a gente entender um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Do que a gente vai ver em fantasias do Halloween das crianças. Então, não sei o que é essa menininha, essa criancinha, mas assim, não é nada assustador, né? Nós temos um leão aqui, tem uma diabinha, tem uma bruxinha, tem um astronauta, né? Mas assim, são coisas bem tranquilas, né? Tem pessoas que vão colocar fantasias terríveis, não, mas isso é questão de personalidade de cada um, não necessariamente uma coisa da festa. Party, prank, prank, shadows, shadows, skull, skull, spell, spell, spirit, spirit, jack-o'-lantern, jack-o'-lantern, a lanterna do Jack, jack-o'-lantern.
potion, potion, hole, hole, graveyard, graveyard, bones, bones, buddy, buddy, bonfire, bonfire, angels, angels, beast, beast, evil, evil, fairy, fairy, castle, castle, boogeyman, boogeyman, coffin, coffin, dress up, dress up, demon, demon. Bem, mais uma vez. Vai ver mais uma vezinha. Ok, monster, holiday, pumpkin, curve, candle, costumes, spider web, cemetery, candy, devil, robot, zombie, clown, pirate, Halloween, alien, superhero, ghost, scarecrow. Scare é assustar, crow é corvo. Então, o espantalho, ele é um assusta-corvo. Scarecrow. Witch, Dracula, caramel apples, spider, broom, poison, Tom, witch hat, frog, haunted house, vampire, skeleton, mummy, Frankenstein, werewolf, full moon, black cat, trick, treat, trick or treat, bat, haunted, horrifying, dark, scary movie, terrifying, spooky house, cauldron, fearful, moonlight, orange, purple, black, all, party, prank, shadows, skull, spell, spirit, jack-o'-lantern, potion, hall, graveyard, bones, buddy, bonfire, angels,
beast, evil, fairy, castle, boogeyman, coffin, dress up, demon. All right, now